todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 14, Caim e Abel. Leitura da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. O que acabou de ocorrer no capítulo 3 de Gênesis foi uma tragédia. Imagina Deus, quando criou o homem, a sua grande expectativa é de que finalmente o homem criado iria sujeitar todas as coisas debaixo do seu governo, para que Deus possa governar a terra e todas as coisas através do homem. No entanto, Eva, fora da proteção de seu marido, enfrentou a serpente e caiu no engodo, desobedeceu contra a palavra de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente enganou a Eva, contradizendo a palavra de Deus, dizendo que se você comer dessa árvore, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E assim, a Eva, iludida com essa palavra, desejosa em ter entendimento, e comeu dessa árvore e também deu do fruto para seu marido. O que aconteceu com esse simples ato de desobediência está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Parece uma coisa tão simples, num conto para crianças, mas olha a gravidade da situação. Capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Eu vou ler só a primeira parte. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Esse simples ato de desobediência à palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, a morte passou a reinar. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. É uma coisa mais séria do que você pensa. E no mesmo capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, aquele simples ato de contrariando a palavra de Deus, tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comendo e o deu ao seu marido, permitiu que o pecado entrasse no mundo. E pelo pecado a morte entrou no mundo, e assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram.
Não sei se vocês conseguem perceber a gravidade da situação. E Deus então, decepcionado naturalmente, mas deu uma esperança. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus trouxe esperança ainda para o homem, porque depois de ter desobedecido à palavra de Deus, Deus certamente condenaria o homem à morte, e a vida humana passaria a não fazer sentido mais, porque o homem foi criado justamente para que a vida de Deus reinasse, para que Deus reinasse através do homem, por meio da árvore da vida, se o homem comesse dela. Mas ele fez exatamente o contrário. E essa descendência da serpente é exatamente a sequência do homem caído. Todas as suas gerações futuras faziam parte agora da descendência da serpente, da descendência do diabo, descendência de Satanás. Vocês entenderam a gravidade da situação? Esta palavra descendência, a descendência da serpente, e a palavra descendente da mulher, em hebraico, é Zera. Se você abrir no dicionário Strongs, Zera significa semente. A descendência ou descendente significa semente, significa semeadura. Pasmem, significa sêmen. Descendência ou descendente. Irmãos, com essa brincadeira, parece uma coisa tão inocente. O homem que Deus criou para fazer a sua vontade se tornou um portador da semente da serpente. Você, no homem caído, você se tornou um portador da semente da serpente. O seu homem, velho homem, a sua carne, faz parte da descendência da serpente. Você sabia disso? Toda vez que você vive na carne, toda vez que você age pelo seu velho homem, no seu homem natural, ainda que faça o bem, você está agindo segundo essa genética que você tem da semente da serpente. Acredita nisso? Foi implantada no homem a semente do pecado. No homem há uma semente, uma carga genética da serpente, chama-se o pecado, que habita em nós, habita no homem caído, habita na carne do homem caído. Você vai dizer: Pedro, você está exagerando. Como você pode afirmar tudo isso? Será que não está isso escrito em Romanos 7? Não está? Eu espero que você leve um choque hoje.
É muito grave o que aconteceu, muito grave. Você, como homem caído, recebeu uma injeção da carga genética do diabo. Está chocado? É isso que aconteceu. Eu li ontem João Batista chamando os judeus de raça de víboras. O que é raça de víbora? É uma raça. O homem caído se tornou uma raça, descendência da serpente, raça de víboras. E Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44. Jesus chama aqueles judeus de vós sois do diabo, que é o vosso pai. No seu velho homem, no seu homem natural, carrega a carga genética de Satanás, do diabo, da serpente. Ah, mas eu estou praticando o bem. Praticando o bem na árvore do conhecimento do bem e do mal, continua sendo da mesma origem da carga genética da serpente. Vocês entenderam? Nós não temos para onde fugir. Pratica o bem, pratica o mal, nós carregamos a carga genética do diabo. Estou exagerando? Vamos ler Romanos 7 só para vocês se convencerem. Romanos 7, versículo 14. Aliás, eu preciso explicar que quando o homem caiu, falei na mensagem anterior, que a terra foi amaldiçoada e toda a criação entrou para um cativeiro da corrupção. Tanto é que esses mosquitinhos estão me atrapalhando aqui, ó. E mais ainda, o nosso corpo, que foi feito do pó da terra, para nós nos movimentarmos na terra, nesse mundo material, dentro da limitação do espaço e do tempo, esse corpo que Deus nos deu para movimentar nesse espaço material, se tornou carnal. Gênesis 6, quando Deus olhou para o homem que não dá mais a mínima para a direção de Deus, dá a mínima para o Espírito de Deus, Deus disse: eu vou desistir de contender com o homem, meu espírito não contenderá mais com o homem, porque esse é carnal. Você se tornou carnal, você se tornou da descendência da serpente. E onde está a natureza da serpente? Onde está a carga genética da serpente? Irmãos, está na nossa carne, que é o pecado. Dá uma olhada no capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. A lei é espiritual, eu todavia sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Esse corpo que Deus me deu para movimentar-me nesse mundo material, esse corpo se tornou carnal e se tornou escravo do pecado, porque Satanás injetou a sua natureza pecaminosa em mim, injetou sua carga genética em mim, uma semente foi injetada em mim do diabo. Na verdade, eu falei hoje de manhã para os cooperadores, mas eu usei palavras mais fortes. Eu não quero usar essas palavras mais fortes para não escandalizar ninguém.
Mas espero que você fique chocado com isso. Você tenha medo daqui para frente de viver na carne. Você tenha medo de viver até do lado bom da carne. Versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Tem uma coisa a mais que agora que Deus não criou, e agora passou a habitar em mim a partir da desobediência do homem. Esse pecado que habita em mim, irmãos, é a carga genética da serpente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, mas o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque tudo isso está na minha carne. Eu não domino mais. A minha carne hoje é escrava do pecado. Aí versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Essa é a carga genética, é a semente. 25 na parte final. Com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A minha carne está sujeita a outra lei. Não foi Deus quem criou, foi o veneno injetado pela serpente. Hoje, irmãos, a minha carne está sujeita não à lei de Deus, está sujeita à lei do pecado. Isto é a carga genética, isto é DNA de Satanás. Controla a minha carne. E eu falei da impressão digital. Tudo que nós fazemos na carne, irmão, tem a impressão digital de Satanás. Tudo que nós fazemos na carne, mesmo que seja coisa boa, tem o DNA de Satanás. Por isso, irmãos, o que fazer? Ficar parado? Como é que é? O bicho pega. Se eu correr, o bicho come. O que eu faço? Desventurado homem que sou, não tenho saída. Por isso, irmãos, a única saída para o homem é a cruz de Cristo. É a morte desse velho homem. Não tem jeito de reformá-lo, porque a carga genética da serpente está injetada nele, nesse velho homem. Só tem um jeito, é fazer morrer o nosso velho homem. Graças a Deus, que em Romanos 6,6 deixa claro para nós o que? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Eu quero me livrar dessa escravidão. Se eu fico parado, ele pega. Se eu corro, ele come. O que eu faço? Nada. Cristo fez por mim. Cristo morreu por mim. E pela fé em Cristo, eu fui incluído na morte de Cristo. Quando Cristo foi crucificado com ele o nosso velho homem. Por isso, irmão, nós temos que amar a cruz de Cristo. Temos que amar a obra da cruz de Cristo, que é a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação do cativeiro do pecado, a nossa libertação da carga genética da serpente. É por isso que Jesus veio aqui na terra. Capítulo 13 de Mateus. O semeador veio para semear, certo? O semeador saiu a semear. A preocupação dele, irmãos, é de que se a serpente conseguiu injetar a sua semente no homem,
injetou a sua carga genética no homem e arruinou o homem para o plano de Deus, Deus então usa Cristo como o semeador que veio a semear a semente de Deus. Agora, irmãos, Deus tem uma nova esperança. Cristo veio a semear a semente divina e a semente do reino. É uma luta entre dois reinos. Satanás se antecipou, ganhou o homem primeiro. O homem foi feito para Deus, mas ele injetou seu DNA no homem. Mas agora, irmãos, Deus providenciou na cruz a nossa morte, a morte do velho homem. E agora, irmãos, no novo homem, Deus então, o que? Providenciou uma semente divina. E essa semente divina é a semente do reino, que vem através da palavra do reino. Por isso, irmãos, Deus faz a sua obra pela sua palavra. Aleluia! A palavra do reino, quando nós ouvimos, quando nós cremos, o que acontece? A semente de Deus é injetada para dentro de nós. Essa é a nossa salvação. Agora, irmãos, nós carregamos o DNA de Deus. Carregamos a carga genética de Deus. Essa é a derrota de Satanás. Por isso, irmãos, nós o vencemos é pelo sangue do Cordeiro. Não contamos com o nosso homem natural, nosso velho homem, homem capaz, porque o homem natural tem a carga genética da serpente. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. E essa palavra semente no capítulo 13 ainda de Mateus, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Irmãos, a boa semente, se você olhar para Strong's de novo, ele vai dizer a palavra grega para semente aqui é esperma. É a semente, é o que faz germinar uma planta. A semente, uma vez enterrada no solo, começa a germinar, e essa semente germina uma nova vida. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Deus agora, o semeador saiu a semear. Jesus Cristo não ficou dentro de quatro paredes. Ele saiu e foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino. Que é o evangelho do reino? É a palavra do reino. Que é a palavra do reino? É a semente do reino. A semente de Deus precisa encontrar terra para germinar. E onde está a terra para essa semente de Deus possa germinar? É o coração do homem. O seu coração é a terra para Deus injetar a semente do reino, e ali a vida crescer, a vida de Deus crescer e o reino de Deus crescer. Agora vocês entenderam? Entenderam a gravidade do que aconteceu em Gênesis 3? Mas Cristo recuperou tudo. Nós estamos aqui, é para isso, irmãos. Por isso nós não vivemos mais na carne. Nós não vivemos mais no velho homem, no nosso homem natural. Não vivemos mais pela nossa capacidade, pelo nosso esforço para agradar a Deus, porque todo esforço no velho homem, no homem natural, continua sendo aquele homem que tem a carga genética da serpente. Nós temos que sair dessa esfera. Daqui para frente, irmãos, a vida da igreja tem que ser vivida na outra esfera. Não mais na esfera da carne, não mais na esfera do velho homem,
na sua capacidade natural. Os valentes de Davi são muito capazes, mas não podem usar mais a capacidade natural. Tem que passar pela morte e ressurreição. Tem que ter a marca de Deus. Tem que ter o DNA de Deus. Tudo que nós fazemos, irmão, tem que ter o DNA de Deus. Agora eu posso entrar na mensagem. Gênesis 4. Senão ia só contar história, sem esse pano de fundo, ia só contar história bíblica para vocês, tá? Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos lá. O significado do nome Caim: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Então a palavra Caim significa adquirir ou obtive. Que significa isso? Por que alguém daria ao nome do seu filho adquirir? Obtive. Essa é uma reação a quê? Quem sabe dizer? Por que Eva deu esse nome para o seu filho, primeiro filho? Porque Eva percebeu a tragédia a que ela foi a culpada de levar toda a humanidade a essa desgraça. E Deus prometeu, falou-lhe um evangelho, que dela sairá um descendente. Esse descendente iria derrotar a serpente. Então ela pensou, então Deus já me respondeu tão rapidamente. O meu primeiro filho já é o descendente adquirido. Adquiri o descendente com o auxílio do Senhor. Só que com o tempo, Caim foi crescendo. Ela desconfiou. Acho que não é ele. Aí nasceu o segundo. Quando nasceu o segundo, ela deu o nome de Abel. Sabe o que é Abel? O que significa Abel? Abel é rebel. Rebel significa um fôlego passageiro ou vaidade. Se você for no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, falando por várias vezes, essa vida humana não passa de vaidade de vaidades. Debaixo do sol, nada há de novo. O que hoje há de mais moderno, na verdade já foi na antiguidade. E mais tarde vai aparecer de novo como moda. Então tudo se repete. Eu falei para os irmãos que um certo dia eu vi um vídeo rápido de uma senhora que disse quando ela tinha, se não me engano, 13 anos de idade, 13, adolescente, e viu um filme dos índios americanos fazendo a dança da chuva, né? Mais ou menos vocês imaginam, tá? O que a gente vê no filme, os índios, né? Fazendo aquelas danças todas para chover. Aí ela, adolescente, falou para a mãe: eu me sinto como esses índios. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Você me pede para levantar-me, escovar os dentes, fazer higiene pessoal, ir para a escola,
depois da escola eu volto para casa e tudo se repete a mesma coisa no dia seguinte. Só que tem uma coisa, os índios pelo menos fazem aquilo por uma finalidade, fazer chover. Eu não sei por que eu faço isso. Olha só, com 3 anos de idade ela já pensava assim: a vida é uma vida de vaidade. É ou não é? Não faz sentido. Você que é bem-aventurado, você sabe por que existe. Mas há bilhões de pessoas contemporâneas a nós, lá fora, não sabem para que existe. Escova dente de manhã, vai para a escola, depois almoça, depois faz a lição, né? E depois à noite toma um banho e dorme. Alguns nem tomam banho, né? E no outro dia, toda a mesma coisa. Por isso que Salomão, o rei Salomão disse: debaixo do sol não há novidade, tudo a mesma coisa. O que eu faço hoje, amanhã tem que fazer de novo. E eu não sei para que tudo isso. Quantos homens na terra, irmão, não sabem para que tudo isso? Vaidade. É um fôlego passageiro. Senhor Jesus. O que eu faço? Adão e Eva caem na realidade de que a vida humana, fora da presença de Deus, fora do jardim do Éden, porque eles passaram um tempo maravilhoso na presença de Deus no jardim do Éden. Que alegria, que prazer, tudo era perfeito, não é isso? Eles tinham, Deus se preocupava com o seu mantimento, Deus se preocupava com a sua subsistência, Deus se preocupava com a sua alegria, Deus lhe dava prazer, e a palavra de Deus alimentava o homem, dava direção para o homem tinha alegria, tinha prazer, vivia na presença de Deus. Essa era a vida no jardim do Éden. E de repente, expulso do jardim, tudo mudou. Só tem fadiga, suor do rosto. Adão estava ali lavrando a terra, certo? E quando nasceu Abel, vaidade. Tudo é vaidade. Salmo 39, 4, versículo 4. Salmo 39. Senhor Jesus, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Não, minha vida está boa, eu consegui promoção, né? Hoje estou ganhando muito mais dinheiro do que tempos atrás, minha vida está maravilhosa. Por mais firme que esteja, é vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. A sombra passa rápido, não é isso? O homem passa como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros, não tenho tempo para servir ao Senhor. Vou amontoando tesouro. Tá bom, eu estou na melhor idade de ganhar dinheiro. Amontoa tesouro e não sabe quem os levará. Rodrigo Barbosa acabou de me contar hoje à tarde de um tio dele. Não se preparou para a morte e faleceu. Deixou um patrimônio enorme, 5 fazendas. Ele está tendo que ajudar a tia para levantar patrimônio, os bens, tudo, para fazer o inventário.
Irmãos, ele não esperava morrer, mas deixou todo o patrimônio. Ele vivia uma vida bem simples, não desfrutava de tudo aquilo que tinha. Irmãos, amontoa tesouro para quê? Para quê? Quem vai desfrutar? Quem os levará? E eu, Senhor, e o que espero? Também sucesso na vida profissional? Eu espero ter muitos bens, amontoar muitas riquezas. Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Esse velho homem a quem foi injetada a carga genética da serpente, irmãos, por melhor que seja, é uma vaidade. Mas, irmãos, a nossa esperança está no Senhor. Ele vai fazer morrer o nosso velho homem, vai nos fazer viver no novo homem. Onde está a carga genética de Deus? Onde está o reino de Deus como uma semente que foi plantada em nosso coração? E essa semente está crescendo na vida da igreja. Todos os dias hoje eu faço imersão na palavra. Todos os dias eu mando a imersão para meus amigos, os irmãos. E hoje, irmãos, eu tenho a grande oportunidade de estar sempre energizado, porque eu tenho um grupo de energização, onde nós marcamos pelo menos um tempo por semana para nós fazermos a imersão ultra refinada. Bom, graças ao Senhor, a partir de Belo Horizonte, da conferência em Belo Horizonte, o Senhor nos aprimorou essa ferramenta. O que no começo, depois de 2017, principalmente depois da comportagem dinâmica, nós passamos a ter muitas pessoas para apacentar. Então nós criamos, Deus nos deu rede de cuidado. Rede de cuidado começaram com as irmãs conectadas, mulheres conectadas, e homens um pouco mais tardios, e agora nós temos homem de oração. Mas, irmãos, nenhuma ferramenta é perene, nenhuma ferramenta é para sempre. Tudo é dinâmico, tudo pode ser aprimorado, tudo pode ser melhorado. A gente não pode se apegar a uma coisa do momento e achar que é para sempre. Não, as ferramentas vão ser aprimoradas. Então eu percebi que quando Maurício apresentou a prática da igreja em Belo Horizonte de montar grupos de energização usando a imersão ultra refinada, irmãos, para mim isso substituiu as mulheres conectadas e substituiu o homem de oração. Vocês entenderam? Hoje, irmãos, nós podemos montar nosso grupo de energização, irmãos, de uma forma muito mais, com a estrutura muito mais leve. Não precisa de um momento de Zoom com todo mundo. Eu posso combinar com meus 6 outros irmãos para fazermos uma imersão e apacentar eles. Os irmãos perceberam que o Senhor dinamizou essa ferramenta? Todos nós podemos fazer a câmara de energização. Substituir aquelas ferramentas. Essa nova ferramenta, irmão, está sendo muito eficaz. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, hoje a nossa vida não é mais sem esperança. Você não sabe, nós estamos vivendo no jardim do Éden. Isaías 40, versículo 6. Isaías 40, versículo 6. Uma voz que clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda carne é erva. Irmão, vamos clamar para toda a humanidade. Essa vida humana é vaidade.
venha para a outra vida maravilhosa no jardim do Éden. Porque essa vida, a vida humana é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Única coisa que não é vaidade é a palavra de Deus. Senhor Jesus, isso é confirmado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Quer dizer, o homem busca. Alguns buscam riquezas, outros buscam propriedades, patrimônio, outros buscam, né, ter felicidade no casamento, felicidade na família. Irmãos, mas de qualquer forma, a vida humana é meramente uma erva. E alguns buscam fama, alguns buscam o que tem, ambicionam, né, um poder, mas no seu momento mais glorioso, a sua glória é meramente a flor da erva. Porque o que sustenta a flor é a erva, e a erva morre rapidamente. E quando morre a erva, a flor se seca, não sobra mais nada. Portanto, eu não busca nada nessa terra. A única coisa que você deve buscar é o versículo seguinte: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Porque a palavra do evangelho carrega uma semente, a semente do reino. Essa palavra não é mais erva, não é mais vaidade, mas a palavra permanece eternamente. Por isso, irmãos, provavelmente desapontados com o fato de Caim não ser o descendente da mulher anunciado por Deus, que derrotaria a serpente, perceberam a vaidade ou a inutilidade da vida humana depois da queda do homem. E Caim seguiu pelo conhecimento do bem e do mal para cumprir o que Deus determinou para o homem, que é o de lavrar a terra com o suor do seu rosto para obter o seu sustento. Deus não disse isso para o homem? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, Deus não disse assim: e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Vocês entenderam? Deus havia falado para o homem que é Adão, depois da queda, o homem agora está fadado a buscar a produção na terra, né, com fadigas. E Caim seguiu essa palavra na letra, né, versículo 19 também: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a vida humana não faz sentido. A gente trabalha, lavra a terra, obtém um sustento e depois morre e volta o corpo volta para o pó. Que esperança que tem? Qual o sentido da vida? Vocês perceberam? Você nasce, trabalha, fadiga, suor, obtém sustento para manter vivo você,
mas chega um dia, o prazo da sua vida termina, você volta para o pó. Qual o sentido da vida? Senhor Jesus. Então, irmãos, por que eu estou preparando tudo isso para falar de Caim e Abel? Irmãos, pouquíssimos irmãos, até mesmo mestres da Bíblia, pouquíssimos cristãos entenderam por que Deus tratou Caim daquele jeito. A gente teve um irmão entre nós em São Paulo que ficava revoltado com Deus porque ele injustiçou Caim. Certo? Então vamos lá, vamos ler. Versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Porque ele ouviu Deus falar que o homem agora precisa lavar a terra para manter o sustento, né, com fadigas e com suor do seu rosto. Então ele foi lá e atendeu literalmente a palavra do Senhor, e do fruto da terra que ele cultivou, trouxe uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Você entendeu ou não? Eu receio que nem vocês entenderam, porque Deus tratou dessa forma, né, a Caim. Caim realmente fez tudo que Deus havia ordenado para o homem fazer. Irmãos, você só vai entender voltando então para essa questão da semente. No homem foi injetado a carga genética da serpente, e Deus quer prover a salvação para esse homem que não tem mais saída. Eu disse, se ficar parado, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, não tem mais saída. Então, que adianta a gente se esforçar com fadiga de todo dia, manter vivo e trazer uma oferta para o Senhor? Irmãos, não faz sentido a minha vida não faz sentido. Então, irmãos, Abel percebeu, certamente, Abel foi mais a fundo. Os seus pais devem ter falado para ele a vida maravilhosa na presença de Deus no jardim do Éden antes da queda. Certamente Adão falou para ele, para Abel, deve ter falado para os dois homens, mas Abel prestou atenção, que quando o homem caiu, seus pais procuraram cozer folha de figueira para tampar sua nudez, e Deus matou provavelmente cordeiros para providenciar peles para sua vestimenta. Então eles perceberam que o que agrada a Deus, que cobre a nudez do homem, é a morte de um animal, o derramamento de sangue. Então o derramamento de sangue representa a redenção de Cristo. Abel percebeu isso, ele foi criar ovelhas. E naquele tempo, irmãos, o homem nem comia carne. Ele fez aquilo especialmente para Deus, e ofereceu a gordura daquilo como sacrifício a Deus. Não servia nada para ele, apenas a pele, mas ele sabia fazer a maneira de Deus. Abel agradou a Deus porque ele procurou seguir o princípio de Deus. Irmãos, se você permanecer na lógica humana, fazer tudo certinho, né, como Deus, né, destinou ao homem caído, irmãos, aparentemente você está certo, você fez tudo certo, mas irmãos, você não consegue ver a salvação de Deus. Deus quer tirar você disso, quer tirar você dessa escravidão. Pelo menos em princípio, você precisa dizer que não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus, irmãos, é a morte de um animal e oferecer a gordura deste. Irmãos, agrada a Deus. Deus então se agradou, né, de Abel, e não se agradou de Caim.
Irmãos, é difícil eu explicar para vocês. Vocês entenderam? Se não entenderam, vai entender um dia, tá? Porque a árvore do conhecimento dá capacidade para o homem julgar o que é certo, o que é errado, ao nível do conhecimento racional, lógico, ao nível do conhecimento da esfera terrena. E lembre-se, na esfera terrena, na esfera carnal, temos o que? O governo da carga genética da serpente. Se você, por melhor que você seja, faça as coisas para Deus, na árvore do conhecimento, você faz o melhor da sua lógica, do seu, né, do que é racionalmente correto, ainda está na esfera do veneno. Você está dentro da fonte do veneno de Satanás. Você está agindo, vivendo para Deus, ainda dentro da genética de Satanás. Senhor Jesus, espero que Deus lhes dê sabedoria para entender, né? Por isso, irmãos, não é errado ao homem adquirir conhecimento. No entanto, irmãos, para agradar a Deus, é necessário buscar a presença de Deus e ouvir a sua palavra. E conhecer através da sua palavra o seu coração, que eu chamo de suspiro. E seguir a direção da palavra do comando, dado por Deus. O esforço humano no nível natural nunca poderá agradar a Deus. Lembre-se bem disso. O esforço humano ao nível natural nunca poderá agradar a Deus, porque ao nível natural tem o DNA da serpente. Continuando, versículo, onde estou? Não, eu já li. Versículo 5, eu não li a parte final. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Irmãos, é interessante, né? Caim, quando trouxe do seu labor na terra uma oferta ao Senhor, mas Deus não se agradou da sua oferta, muitos estudiosos da Bíblia não compreenderam a atitude de Deus. O princípio que devemos aplicar aqui, irmãos, é muito parecido à história de Jó. Poucos realmente compreendem porque Deus afligiu severamente a Jó. A razão foi ajudar Jó a perceber que todo o seu esforço em ser um homem reto, um homem íntegro, um homem que se apartava do mal, tinha ainda a sua origem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que seja do lado do bem. Espero que agora tenha esclarecido um pouquinho mais. Porque Caim, como Jó, estava querendo fazer tudo certinho. Como Jó queria ser um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se apartava do mal, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não pode se agradar disso. Então a questão é de por que árvore você vive. Você vai dizer: por que o Senhor não me agrada, não agrada na minha oferta? Depende de por que árvore você vive. Se a árvore que te supre para viver essa vida ou essa oferta para o Senhor for da árvore do conhecimento do bem e do mal, por melhor que seja, Deus não se agrada, Deus não pode aceitar. Então só tem uma coisa, irmãos, é buscar no mesmo princípio, mesmo que o homem tenha sido rejeitado, o mesmo princípio da árvore da vida, é buscar pelo menos a presença de Deus, procurar ouvir a sua voz e procurar seguir a direção
da voz de Deus, porque a voz de Deus é uma ordem, é um comando. Irmãos, isso e o resultado disso, o fruto disso, vai agradar a Deus. Os irmãos entenderam? Esse é o princípio. Eu não sei como explicar mais para você. É uma diferença muito sutil, mas faz toda a diferença, né? Um dista do outro enormemente. Ó Senhor Jesus. Então o caminho de Caim representa os que servem a Deus religiosamente à sua própria maneira, e não a maneira de Deus, isto é, servem segundo a sua carne. O resultado é ter inveja do verdadeiro povo de Deus que vive segundo o Espírito, os que seguem a direção da palavra viva de Deus. Eu não falo sem fundamento na palavra. Judas 10, dá uma olhada em Judas. Judas em um capítulo só, não tem capítulo, entende? Então versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Irmãos, esse é o caminho de Caim. Faz tudo certinho, religiosamente certos, mas percebe que Deus não se agradou deles. Mas Deus se agradou daqueles que andam no princípio de Abel, e passam a ter inveja deles, e passam a difamar, passam a caluniar os que realmente andam no caminho da vida, o caminho de Deus. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Esse é o caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Começa religiosamente bem como Caim, e Deus não aceita a oferta, e prossegue na ganância de Balaão, de querer ganhar dinheiro com as coisas do serviço a Deus, e acaba perecendo na rebelião contra a autoridade de Deus. Irmãos, esse é o caminho de Sião, de Caim, revelado para nós agora no livro de Judas. Melhorou para vocês a compreensão? Não? Espero que esteja melhorando para vocês, né? Versículo 12: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de amor, banqueteando junto com vocês, sem qualquer recato. Vocês acham que são amigos, são irmãos bons, mas na verdade eles são pastores que a si mesmos se apacentam, são nuvens sem água. Você acha que eles vão te suprir águas? Tem nuvem, mas não tem água. Impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, mas não tem fruto. Duplamente mortas, desarraigadas. Irmãos, são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades em estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Esse é o caminho de Caim. Você quer andar nele? 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Esclareceu mais um pouco, não? É a Bíblia que afirma: as obras de Caim eram más, certo? E as de seu irmão justas. Ó Senhor Jesus. E, na verdade,
Irmãos, é interessante aqui, João diz, Caim que era do maligno. Que significa afirmar que Caim era do maligno? Caim tinha a carga genética do maligno e andava segundo essa carga genética do maligno. Então as suas obras, que ele queria parecer ser boas, são obras feitas conectadas ao maligno. Então não pode ser uma coisa boa, certo? Ó Senhor, espero que vocês entenderam mais um pouco, porque é difícil explicar para vocês. Como é que eu vou convencer vocês que Caim, as suas obras eram más? Como é que eu vou explicar para vocês que Caim era do maligno? Se fosse a minha afirmação, vocês vão dizer, Pedro, está exagerando. Mas aqui João escreveu aqui, tá? Então, irmãos, provavelmente, né, por ele, eu acho que provavelmente Caim, quando nasceu, a sua mãe principalmente, deve ter dito para ele, olha, nós pensamos que você fosse o descendente da mulher prometido por Deus. Então provavelmente, com isso na cabeça, ele tenha se esforçado em agradar a Deus, né? Talvez com isso ele tenha se esforçado ao máximo possível com essa sua capacidade, né, de lavrar a terra, produzir uma boa safra para apresentar para Deus, porque ele achava que ele seria o Salvador do mundo. Como Lúcifer quis provar a Deus que ele era o mais perfeito, que ele era o mais sábio, que ele era o mais bonito, ele era o candidato número 1 para herdar essa terra, herdar toda a criação. Essa foi a loucura na sua presunção e na sua arrogância. Ele quis ser igual ao Altíssimo. Na verdade, tudo que Caim fez reflete o coração do maligno, o coração do diabo. Era ele que queria agradar ao Pai, agradar a Deus e ser o herdeiro do mundo. Hebreus 1 nos deixa claro, Deus não, capítulo 2, não entregou a nenhum dos anjos o mundo, reinar no mundo que há de vir, mas ao homem. Ó Senhor Jesus. Então isso equivale o que Jesus disse aos judeus, já falei, em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo, o maligno, teve controle das ações de Caim por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por fim Caim consumou homicídio. Então, irmãos, quando Caim consumou homicídio, João 8,44, Jesus afirma que quem cometeu homicídio não foi meramente Caim. Quem cometeu homicídio foi o diabo. Ele foi o homicida desde o princípio. Então, diabo estava em Caim matando Abel. Ficou ou não ficou claro que a carga genética estava em Caim quando matou Abel, né? Então vamos lá, vamos continuar. Abel, por sua vez, trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Irmãos, vamos abrir em Hebreus 11:4. Hebreus 11:4. Abre a nossa Bíblia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente
sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Vocês perceberam que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele obteve o testemunho de ser justo. Irmãos, o pecado da desobediência que Adão e Eva cometeram foi justamente contra a justiça de Deus. Aqui está o primeiro homem considerado justo pela fé por Deus, é Abel. Vocês perceberam? Abel foi considerado como justo perante Deus, né? E tendo a aprovação de Deus nas suas ofertas. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Provavelmente Adão e Eva falaram aos seus filhos que Deus sacrificou um animal, provavelmente uma ovelha, vestiu seus pais com a pele da ovelha ou das ovelhas. Isso em Gênesis 3:21. Ele criava ovelhas então para oferecer gordura do animal a Deus e peles para vestimenta para o homem. E o sangue do animal derramado foi para o perdão dos pecados. Está em, hoje de manhã, falei desse versículo. Os adolescentes sabem, os jovens sabem, os capitães sabem. Onde está? Sem o derramamento de sangue. Hebreus 11. Não sabe? 11, né? Não, Hebreus, vamos lá. Hebreus 11, Hebreus 9, versículo 20. Eu vou ler primeiro o versículo 12, tá bom? Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há o perdão dos pecados. Então Abel percebeu que seus pais pecaram, desobedecendo a palavra de Deus. E agora, irmãos, a única forma de obter o perdão dos pecados é derramando sangue. Então ele criava ovelhas para que o sangue do sacrifício da ovelha seja para perdão dos pecados. E a gordura é para oferta para Deus, e a pele para vestir o homem como vestimenta. E Abel então não dependeu da capacidade humana para agradar a Deus, antes confiou na misericórdia de Deus, seguiu a maneira de Deus para salvar o homem depois da queda, com sangue derramado de um animal e a gordura desse como sacrifício a Deus, e a pele para cobrir a nudez do homem. Isso equivale a não confiar na carne. Irmãos, o que Deus quer é a gente não confiar mais na carne, porque a sua carne e a minha carne está atrelada ao pecado, está atrelada à carga genética da serpente. Por isso, vamos abrir a Bíblia em Filipenses 3, versículo 3. Vamos lá. Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmão, nós não devemos nunca mais confiar na carne.
Não confiar na carne significa não confiar na nossa capacidade natural, não confiar na nossa habilidade natural, ainda que nós tenhamos muita capacidade e habilidade, assim como Moisés. No Egito, ele adquiriu toda a ciência dos egípcios, da mais alta ciência dos egípcios. Ele era muito bom na palavra, muito bom nas obras. Mas, irmãos, enquanto ele confiava nessa capacidade, aos 40 anos de idade, Deus não o usou para tirar o povo do Egito. Mas quando ele não confiava mais na sua capacidade, aos 80 anos de idade, Deus foi chamá-lo. Porque toda aquela sua capacidade se transformou o quê? Em ressurreição, para que Deus possa usar em ressurreição para tirar o povo de Deus do Egito. Por isso, irmãos, nós não confiamos na carne. Isso é forte, irmãos. Eu tenho que dizer para mim mesmo: eu não posso confiar na minha carne. Não posso confiar na minha carne. Bem que poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Parecido com Lúcifer, selo da perfeição. Tinha tudo para ser o bom, né? Ou melhor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. O que é refúgio aqui? Esterco de animal. Sabe, aquilo que você considerava tanto, né, a sua capacidade natural, né, como Jó, você era reto, temente a Deus, aparta-se do mal, né, você era íntegro. Irmão, tudo isso não vale nada, vale nada. Então, as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A justiça de Abel foi baseada na fé. Abel foi o primeiro homem que mencionado em Hebreus 11, que pela fé ele foi justificado, antes mesmo de Abraão, certo? Senhor Jesus. Então, irmãos, quando aí Deus então não se agradou de Caim nem de sua oferta, a primeira reação é ira. Vocês perceberam? Você faz tudo para Deus com seu esforço natural, você, né, com seu suor, com sua fadiga, você dá tudo para Deus e não se agrada de você. E ao seu irmão, né, cria ovelhas, não se esforça tanto como você, porque criar ovelha é mais fácil do que cavar a terra, né? Cavocar a terra. E no fim Deus se agrada dele e dá a sua oferta. Primeiro você tem inveja dele. Por que Deus se agradou dele e não de mim? Das suas ofertas, não das minhas. Tem inveja. E você, irmãos, toma cuidado com inveja na igreja. Todos os itens de ferramentas que o Senhor nos deu para a obra avançar, todos os itens de serviço que nós temos na igreja, todos os itens de serviço que nós temos na obra, nada, irmãos, pode competir com outro. Não estamos aqui competindo, não estamos aqui para mostrar o item em que eu estou trabalhando tem que ser o melhor, para todo mundo ver que eu sei fazer as coisas, a minha capacidade é maior do que dos outros. Irmãos, não é para isso. Nós somos apenas servos do Senhor. E quem faz a obra prosperar não é você. Quem faz a obra prosperar é o próprio Deus através da sua palavra.
Eu disse agora no jantar com os irmãos, com as irmãs também, estavam lá. Eu falei, eu não considero o mínimo a minha glória para mim, tudo que o Senhor fez até agora, essa maravilha de obra que o Senhor fez até agora. Tudo isso foi feito pelo Senhor mesmo. Qual homem teria capacidade de fazer isso? Nenhum homem. Por isso não vamos, irmãos, achar que nós somos os bons. Nós somos os capazes. E quando a obra começa a prosperar, nós ficamos orgulhosos. Está vendo? Eu sei fazer melhor do que vocês. Sabe? Longe de nós isso. Porque esse homem que se considera alguma coisa já foi na cruz. Porque ainda carga genética de Satanás. Nós hoje não confiamos mais na carne. Nós andamos no Espírito. Por isso, irmãos, quando alguém se esforça tanto para agradar a Deus à sua maneira, pouco se importando com a maneira de Deus, percebe que Deus não se agrada dele e nem da sua oferta, e vendo que Deus se agradou do seu irmão, que aos olhos dele nem se esforçou tanto quanto ele, né? No seu coração se enche de ódio e o seu semblante se fecha e tem um rosto transtornado. Pessoas assim, irmãos, vive irado, vive transtornado, semblante caído, certo? Ele se esforça na igreja, no seu serviço, mas parece que não prospera. Aí outro irmão, outra irmã, serve de maneira simples, ama a palavra de Deus, faz segundo a palavra de Deus, o Senhor faz prosperar aquela obra que o irmão, a irmã faz, irmão, e aí você fica transtornado, você fica com ódio, com inveja. Irmãos, isso é do maligno. Vamos sair logo do maligno. Vamos cortar essa conexão com a carga genética do maligno. Quando você tem o semblante caído, já é sinal de que tem um DNA do maligno aí. Vamos cortar logo essa relação. O que agrada a Deus, irmãos, é em primeiro lugar o homem reconhecer que é pecador. Não é o melhor, pelo contrário, irmãos, eu não passo de pecador. Para que seja aceito na presença de Deus, eu preciso de uma veste de justiça para cobrir a sua nudez, não com folha de figueira, mas com vestimento de pele providenciadas por Deus após o derramamento do sangue de sacrifício. Irmão, por isso, irmãos, os vencedores venceram o dragão. O primeiro item, eles o venceram com sangue do Cordeiro. Apocalipse 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Irmão, nós somos pecadores. Só somos aceitos por Deus, irmãos, se houver o sacrifício de Cristo. Morte de um cordeiro. Irmãos, nós não somos ninguém. Lucas capítulo 18, Jesus estava tentando explicar para os seus discípulos, para as pessoas, sabe, aqueles, vamos lá, Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que Jesus propôs essa parábola para quem? Para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Você é assim? Será? Quando você confia muito em você, você se acha justo, você está sempre certo. Irmão, cuidado com isso. E você acaba desprezando os outros. Então Jesus propôs essa parábola justamente para esses. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma:
Ó Deus, graças te dou, né? A oração dele é dele para ele mesmo, né? A oração é, enquanto ele ora, ele aprecia a sua gramática, aprecia a sua oratória, né? Com que Deus possa apreciar, né? A sua eloquência na oração. Ele orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como demais homens, incompetentes, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui, ó, né? Aí o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual desses dois você é? Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E se eu disser para você que Caim é esse primeiro homem fariseu, que Abel é o segundo, você acreditaria? É isso. Agora você entende mais um pouco porque Deus aceitou, né, a oferta de Abel. Então, irmãos, Deus então dá oportunidade para Caim se arrepender, né? Voltando lá para Gênesis 4, né? Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, quando, né, você está praticamente consumando um pecado, você sabe que Deus, através da sua consciência, te dá mais uma oportunidade, te dá mais um alerta. Você sabe que a sua consciência foi feita para isso, para te dar alerta. Como aquele, sabe, no carro, não tem no painel, de repente alguma coisa começa a te dar aviso, né? E começa a acender aqui, ó, opa, a parte mecânica, ou opa, o pneu está esvaziando, né? Ou, né? Então ele começa a te avisar. Irmãos, quando você está para cometer um pecado, Deus sempre fala com você e te avisa. Se você proceder bem, não é certo que será aceito. Em outras palavras, como proceder bem? Caim pode dizer: mas eu procedi bem, o Senhor mandou lavrar a terra, lavrei a terra. Irmãos, aqui o proceder bem é seguir o princípio de Deus, não confiar em si mesmo, não confiar na sua própria carne, né? E perceber, como seus pais perceberam, que ele era um pecador, e se humilhar como um pecador para ser aceito diante de Deus, não com arrogância, porque Deus não aceitou minha oferta, porque Deus não me aceitou, não é isso? Então Deus assim, se você sabe que o pecado já está na sua porta, o pecado está aí, ó. O seu desejo, os desejos do pecado é contra você. Você não vai fazer a vontade dele, não vai fazer a vontade do desejo do pecado. Cumpre a você dominar o pecado. Agora você ainda tem uma chance de dominar o pecado. Vocês se lembram ainda de João capítulo 8, versículo 44? O que Jesus disse para eles? Que vós sois do diabo. Logo em seguida que fala? Se esqueceram? Vós sois do diabo e quereis, hein? Essa parte você nunca deu atenção. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. O pecado está ali à porta, e o pecado é a personificação do diabo. O diabo está na sua porta.
e quer que você satisfaça o desejo dele. E o desejo dele é você matar Abel. Vocês entenderam? Então, irmãos, não satisfaça o desejo do diabo. Nessa hora, desconecte com o diabo. Desconecte-se. Nessa hora, irmão, desliga da sua ligação genética com o diabo, né? Se arrependa, porque o arrependimento não é uma característica do diabo. O diabo nunca se arrependeu. Então, irmãos, melhor forma de você sair da ligação com o diabo é arrependimento. Por isso, João Batista pregava: arrependei-vos, ó raça de víboras, arrependei-vos. Porque a hora que você se arrepende, você se desliga dessa ligação genética com Satanás. Então, compre a ti, compre, né? Então, como nós já dissemos, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal conduz à morte, seja do seu lado bem ou seu lado mal, né? Então, se você está do lado do mal, talvez as coisas ficam mais evidentes. Gálatas capítulo 5. Vocês têm um pouquinho de tempo a mais, não? Tá bom. Então, Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19, descreve as obras da carne, né? Principalmente essa parte, a parte ruim, né? As obras da carne, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia. Impureza aqui é a imoralidade sexual, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, não é? Então, irmãos, todas essas coisas são coisas do lado mal. Imediatamente você percebe que não tem nada de Deus nisso, tá? Aí tem, né? Aí vem também, porque isso comprova, irmãos, que Caim estava nessa árvore. Porque aqui em seguida fala ciúmes, iras. Ciúmes e iras estava em Caim. Então Caim estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E Caim teve ciúmes e inveja de Abel, porque Deus se agradou de Abel e de sua oferta e não de Caim. O processo se iniciou, o processo de homicídio se iniciou com ciúmes. Irmão, se não for interrompido, os ciúmes se desenvolverão em ira, ódio. Por isso, irmão, se você tem ciúmes de alguém, ciúmes de irmã, se irmão de irmão, né, que a oferta dele está agradando ao Senhor, e o Senhor está fazendo a sua vida prosperar, seu serviço prosperar. Se você tem ciúmes, tem inveja, irmão, já é um sinal aceso. Opa, tem alguma coisa errada, eu estou na árvore errada. Irmãos, é bom você já se arrepender, porque a hora que você se arrepende, Satanás não tem mais domínio sobre você. Você sabia disso? Senhor, eu estou com muito ciúme daquele irmão, estou com muito ódio daquele irmão, sabe? Já é um momento para você falar: Senhor, me perdoa, eu me arrependo disso. Pronto, você se desligou. Porque se você não interromper o processo, sabe, com o arrependimento, você continuar levando esse processo adiante, o próximo passo é consumação do pecado, que é homicídio. Você vai acabar cometendo homicídio, matando o seu irmão. Claro que hoje, na palavra de hoje, não é matar literalmente. Você odiar o irmão já é matar o irmão. Por isso, irmãos, o pecado jaz à porta, né? Então, o diabo é como um leão que ruge. 1 Pedro 5:8. Vamos ler ou não? 1 Pedro 5:8. Vocês me deram um tempinho a mais, vamos lá, né? 1 Pedro 5:8.
sede sóbrios e vigilantes. O diabo é vosso adversário, não é seu amigo não. O diabo é vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer devorar você. Quando você está com ciúmes, ele falou: essa é a presa. Sabe que o leão sempre procura a presa que está mais fragilizada, né? Está mais fraca, e ele fica olhando. Leão é muito esperto, fica olhando. Quando você já caiu na dele, começa a ter ciúmes do irmão, começa a ter inveja do outro, né? Começa a ter ódio, é pior ainda. Ele falou: é esse que eu vou pegar. E ele vai pegar. Por isso, irmão, quando chega nesse estado, antes de consumar o homicídio, irmãos, vamos nos arrepender. Ó Senhor Jesus. E por isso, irmão, vamos ler também Tiago capítulo 1. Onde está o livro de Tiago? Depois de Hebreus, né? Capítulo 1, versículo 13. Olha como é que é o processo. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é tentador, não tenta ninguém. Satanás é o tentador. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Caim cobiçava se agradar ao Senhor, né? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, só que na árvore errada, certo? Quando esta cobiça o atrai e seduz. Se você não for atraído pela cobiça, né, a cobiça não consegue seduzir você. Mas você quer ser alguém. Você quer mostrar que você é o capaz. Você faz melhor serviço na igreja. E você então tem essa cobiça. Essa cobiça vai te atrair e seduz você, e você começa a ficar cego, tá? E então a cobiça, depois de haver concebido, não deixa a cobiça conceber. Se depois de concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso, irmãos, semblante é caído. Por isso não vamos cair nessa brincadeira não, né? Então Caim consumou o pecado e comete o primeiro homicídio da humanidade. Isso está em Gênesis 4, versículos 8 a 10. Vamos terminar de ler, vamos? 8 a 10. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, e serás fugitivo e errante pela terra. Irmãos, Caim matou Abel. Mostra, irmãos, que ao longo das gerações, aqueles que adoram e servem a Deus segundo a carne, têm feito oposição, perseguição, até homicídio contra os que adoram e servem a Deus segundo o Espírito. Vocês perceberam? Ao longo da história, aqueles que servem a Deus segundo a carne e veem que não tem resultado, não prospera, Deus não agrada deles, têm feito oposição sistemática, perseguição, até matança, né, contra aqueles que adoram e servem a Deus segundo o Espírito. Irmãos, isso está em vários versículos. Vamos ler só alguns versículos. Em Mateus 23. Vocês me deram tempo, vamos lá. Mateus 23. Mas já vou terminar.
23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, porque escapareis da condenação do inferno. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns mataram e a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre santuário e altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, né? João capítulo 16, 1 e 2. Vamos lá? Vou ler só esse versículo aqui. 16, 1 e 2. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Atos 7, 51, 52, eu já li para vocês na palavra de Estevão. Gálatas 4, 29, Apocalipse 17, 5 e 6. Vocês vão ler isso depois. Portanto, irmãos, a resposta de Caim a Deus revela que ele era um homem arrogante. Além de ter desprezado a advertência de Deus, consumou assassinato, mentiu para Deus e ainda lhe responde com arrogância e irreverência. Por isso Deus revela que o diabo foi homicida desde o princípio, porque ele na verdade é o autor daquele homicídio, tá? Confirma que Caim era do maligno. E o sangue de Abel clama da terra a Deus, assim como o sangue de Jesus fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isso está em Hebreus 12, 24. Caim se tornou maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das suas mãos o sangue do seu irmão. Caim considera o castigo de Deus severo demais, que não poderia suportá-lo e temia ser morto pelos homens. Deus então ainda é misericordioso, estende-lhe uma proteção. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. Retirou-se Caim da presença de Deus e habitou na terra de Nod, que significa peregrinação, ao oriente do Éden. Isso é versículo 13 até o versículo 16. Assim, os descendentes de Caim deram início a uma civilização sem Deus, uma civilização que vive totalmente fora da presença de Deus. Mas nós não fazemos parte dessa civilização. Nós somos de Deus. Não só isso, hoje nós queremos nos desligar da nossa ligação genética com a serpente. Hoje queremos viver a realidade do novo homem, onde nós temos a semente, a carga genética de Deus, o DNA de Deus pulsando, nas nossas veias. Então nós vivemos no Espírito. Nós somos aqueles que não confiam na carne, e são esses que vivem no Espírito, irmãos, é que vão realizar a vontade de Deus e vão finalmente trazer o reino de Deus aqui na terra. Amém.